Boa tarde, muito boa tarde. Venho fazer um vídeo também sobre família, a importância da família, o significado que tem a família para as pessoas e para diferentes pessoas. Com o seguinte título: os filhos e os netos não são nossos, são da natureza, são filhos da natureza criadora e da vida. E então, porquê é que eu digo isto? Porque na vida humana tudo é cultural. Mesmo as necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, sexuais e outras, e instintivas, necessidades fisiológicas e instintivas, são no modo de fazer também algo cultural. Por isso é que existem diferentes modos de fazer a alimentação, a hidratação, o vestuário, o sexo, as casas, e tudo o que os humanos fazem na vida. É tudo cultural. É tudo aprendido e apreendido. Aprendido e apreendido. O humano é um produto cultural. O homem é um ser biopsico-sociocultural. Esta palavra é enorme, biopsico-sociocultural, tudo junto, fui eu que a inventei. E pelas seguintes razões. Porque o homem é bio, é um ser bio, é biológico, é um produto genético e, portanto, é um produto biológico, produto da natureza. É psíquico por ser um ser pensante e criativo. E é sócio por ser um ser social e grupal que só consegue sobreviver e ter bem-estar vivendo em grupos com outras pessoas, com outros membros. E é um ser cultural por ser um ser que aprende os modos de fazer tudo que a sua comunidade de origem lhe ensina para sobreviver e ter uma vida saudável. Portanto, por isto, o ser humano aprende a viver, a ser, a fazer, a amar, a adorar, a temer e a crer. Ele aprende tudo. Quando nasce, o ser humano é uma tábua rasa. É um computador com o hardware, mas sem programas nenhuns instalados. À medida que vai sendo feitos programas e instalados programas no seu cérebro, ideias, conceitos, significados, técnicas, etc., é que ele vai se tornando um computador operacional, um ser humano funcional. Por isto, muitas pessoas acham que os filhos e netos delas são seus. São seus, que são delas, e que lhes pertencem, com coisas e objetos. Mas não é verdade. Estas atitudes são apenas atitudes culturais. Na realidade, os nossos filhos e netos são seres biológicos únicos e descendentes das cadeias de ADN transmitidas pelos seus ascendentes até à quinta geração anteriores, quer do lado da mãe, quer do lado do pai. Portanto, os nossos filhos biológicos não são nossos. Não são nossos. São nossos do pai e da mãe e de todos os ascendentes, do lado do pai e do lado da mãe. Os filhos são, por isto, filhos apenas da natureza biológica, humana, e das pessoas que geneticamente se relacionaram sexualmente e originaram e criaram as crianças. Há pessoas que, por razões socioculturais, acham que os filhos são seus, como objetos de vaidade e de estatuto social.
coisas para exibir, para mostrar à sociedade, à família, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, objetos de exibição social. E outros acham que são objetos utilitários, que têm utilidade, que servem para ajudar e para proteger na velhice, na doença e noutras situações pessoais e sociais. Mas os filhos não são nossos, são filhos da natureza biológica. Mas também são filhos da cultura, no que respeita às formas e decisões sobre como organizar a família, a vida sexual, o número de filhos que cada casal quer ter, como os quer educar, que educação lhes quer dar, que qualidade de vida lhes quer dar. Também depende destas ideias culturais, destes conceitos culturais, do que é que as pessoas querem para os seus filhos, para as suas crianças. Antigamente, os casais queriam ter muitos filhos para ajudarem no trabalho familiar e na velhice. Portanto, já foi moda ter apenas 2 filhos. E, de preferência, um casal, isto é, um filho e uma filha. Atualmente, os casais e as mães só querem ter apenas um filho. E outros jovens já nem querem ter filhos, por razões de emprego e de trabalho e de segurança financeira e no trabalho, que devido ao trabalho e emprego, ao trabalho precário e aos empregos precários, não têm segurança financeira, não têm segurança na vida, não têm segurança profissional, não têm segurança afetiva, não têm segurança familiar. E como não têm segurança financeira, não têm dinheiro para constituir uma família, para ter uma casa, pagar uma renda de casa, pagar uma prestação a um banco, construir uma casa, ter casa própria, se não têm empregos seguros, se não têm trabalho, se não têm rendimentos seguros, se não têm segurança financeira, não pode constituir família, não pode ter filhos, não pode ter direito ao amor, ao afeto, à vida sexual organizada, estável e saudável. Portanto, os jovens atuais desistem de ter filhos, de formar famílias, não querem casar, quando muito, enquanto têm dinheiro, juntam-se com a pessoa amada, vão viver juntos durante uns tempos num apartamento arrendado, numa casa arrendada. Quando um deles fica sem trabalho, sem emprego, separam-se, e então o casal separa-se, mas vai cada um para casa dos seus pais, voltam para casa dos seus pais. Por isso é que agora há pessoas de 30, 40 anos que estão a viver ainda com os pais, porque não podem ter casa própria, porque a União Europeia e os políticos europeus são completamente anedóticos, egoístas e selvagens, estúpidos, que estão a destruir as pessoas e ainda não perceberam que sem pessoas, sem famílias, sem crianças, sem famílias felizes, sem jovens felizes, sem jovens a criar filhos, a Europa não tem futuro, os países não têm futuro, as sociedades não têm futuro, a economia não tem futuro, os bancos não têm futuro, as empresas não têm futuro, o governo não tem futuro, não há quem pague, não há pessoas para trabalhar, não há pessoas para pagar impostos e principalmente não há pessoas para comprar os produtos que os robôs já produzem, não há pessoas para consumir. Não há, eles têm dinheiro, têm montes de dinheiro, eles não têm dinheiro, vão fazer o quê com esse dinheiro? Vão vender o quê a quem? Se não há pessoas para comprar, se não há crianças para encher as escolas, se não há crianças para encher as maternidades, se não há pessoas para encher as lojas, se não há pessoas para trabalhar nas empresas, se não há pessoas para produzir, se não há pessoas para consumir, se não há pessoas para amar e ser feliz, então
Então como é que é? 100 pessoas, como é que é? Hã? Como é que é 100 pessoas? Mas, concluindo este vídeo, e não fugindo ao tema, os filhos não são nossos. Os netos não são nossos. Os filhos são da natureza humana, da natureza biológica. Os netos também. E todos nós somos seres únicos e resultante de combinação de vários genes, quer do lado do pai, quer do lado da mãe, quer do lado da família do pai, quer do lado da família, não são nossos. Até podem ser mais do lado da mãe ou ser mais do lado do pai, portanto, não são nossos. Este é apenas um conceito cultural, de, um preconceito e um estereótipo resultante da competição social, resultante do estatuto social, do querer exibir, querer mostrar que está melhor da vida, que está bem da vida, melhor que o vizinho, melhor que o irmão, melhor que o primo, melhor que a prima, melhor que o pai, melhor que a mãe, melhor que este, melhor que quer estar sempre melhor, então melhor, eu sou maior, então melhor, é isso que eles. Ai, meus filhos são os melhores. Ai, os meus filhos andam mais bem vestidos que os filhos dos outros. Ai, o meu filho já tem um carro. Ai, a minha filha já tem um carro. Ai, o meu filho tem um namorado fixe. Ai, a minha filha tem um namorado. O meu filho tem uma namorada fixe. É competição social. Portanto, mas os filhos, os netos não são nossos, são da natureza. São da natureza. Outras pessoas acham que os filhos podem ser úteis para cuidar deles na doença, na velhice, mas esquece-se que as pessoas no mundo moderno têm que ter os seus empregos, a sua vida própria, não podem não podem deixar os seus empregos, deixar as suas famílias para virem cuidar do pai ou da mãe, para virem cuidar do pai ou da mãe que está doente ou que está velho. Nem para cuidar dos filhos podem. Imagina, tenho um filho que também está mal, vão deixar os empregos para vir cuidar do filho para casa. Tem que haver instituições para as pessoas incapacitadas, deficientes, possam ser lá colocadas para serem bem cuidadas e o pai, a mãe e os filhos poderem continuar a trabalhar e a viver as suas vidas sem terem que estar presos a cuidar de uma criança doente ou de uma pessoa familiar doente ou idoso e estragar a sua vida por causa dessa situação. O governo tem que criar instituições para as pessoas incapacitadas terem instituições que cuidem das pessoas incapacitadas, de manhã à noite, pelo menos, para que as outras pessoas, as pessoas têm direito não tenham que cuidar de ninguém, mas há famílias que ainda querem, ai, a minha filha vai cuidar de mim quando eu for velhinha, quando eu estiver doente, ai, o meu filho vai fazer isso. Não, isso não pode, não é isso, não é justo. Não é justo que as pessoas sacrifiquem a vida deles para cuidar de outra pessoa, não tem, isso tem que ser entregue às instituições. Tem que ser entregue às instituições honestas, instituições competentes, instituições humanas, instituições com pessoas que cuidam bem das pessoas que estão doentes, que estão envelhecidas e incapacitadas. Pessoal, este vídeo já vai longe, mas os filhos não são nossos, os netos não são nossos, são da vida, são da natureza. Se gostam deste meu vídeo e dos meus vídeos, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos e subscrevam, por favor, este meu canal, Ser Livre, canal do YouTube Ser Livre. É um canal livre de pensamento, livre de opinião, livre de expressão, que faz vídeos para ajudar as pessoas a serem mais sábias, mais conscientes, mais alegres, mais saudáveis, mais alegres e mais felizes. Eu faço isto para os meus filhos, mas para todo o mundo. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.